de guerra do meu querido amigo Leandro Demore. Ataque ao hospital em Gaza foi uma bomba Gedan. Seymour Hersh, o prêmio Pulitzer de jornalismo, pode ter avisado o que Israel faria. Segue abaixo uma tradução de uma reportagem publicada por Seymour Hersh apenas 3 dias atrás. Hersh, que é um veterano jornalista dos Estados Unidos, venceu o prêmio Pulitzer justamente por revelar o massacre da Guerra My Lai no Vietnã em novembro de 1969. O repórter trabalhou durante toda a sua carreira em investigações sobre militares e sobre a CIA. Vamos lá, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, pinguem superchats. Neste texto, que trago com exclusividade para os assinantes da Grande Guerra, Seymour Hersh ouviu de diversas fontes militares israelenses que o plano de Israel em Gaza era usar as temidas bombas Gedan e também a sua versão aprimorada, a GBU-43B, conhecida como a mãe de todas as bombas. Por todo o contexto que acontece em Gaza e agora pela brilhante apuração de Hersh, que vista em retrospectiva, é bastante improvável que o Hamas ou a Jihad Islâmica tenham atacado o hospital Ali Arabi, como Israel, sem provas, eles acusam. Naquela região, quem teria, afinal, uma arma capaz de matar centenas de pessoas com apenas uma explosão? A resposta é uma só. Israel. Israel teria essa bomba aqui. O plano para eliminar o Hamas, por Seymour Hersh. Vamos ler juntos. Já passou uma semana desde dos horríveis ataques do Hamas em Israel e o rumo da que as forças armadas israelenses tomarão está claro e será intransigente. Na semana passada, jatos israelenses realizaram bombardeios contínuos em tempo integral contra alvos não militares na cidade de Gaza. Prédios de apartamentos, hospitais e mesquitas foram destruídos, sem aviso prévio e sem esforço para minimizar as baixas civis. Ao final de semana, jatos israelenses também começaram a lançar panfletos informando aos cidadãos de Gaza e áreas circundantes no norte que aqueles que desejassem sobreviver deveriam começar a se deslocar para o sul a pé, se necessário, por mais de 40 quilômetros, em direção ao posto fronteiriço de Rafah, que leva até o Egito. Até o momento dessa escrita, não estava claro se o Egito, que enfrenta dificuldades financeiras, permitirá a entrada de mais de 1 milhão de imigrantes, muitos deles comprometidos com a causa do Hamas. A curto prazo, um informante israelense me disse que Israel tem tentado convencer o Catar, que era antigo apoiador financeiro do Hamas a pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a se unir ao Egito no financiamento de uma cidade de barracas para os refugiados aguardando do outro lado da fronteira. A situação ainda não está definida, disse-me o informante israelense. As autoridades israelenses alertaram o Egito e o Catar que, sem um local de desembarque, os refugiados terão que voltar para Gaza. Um possível local, me disse o informante, é uma área abandonada na parte norte da península do Sinai, perto de um posto fronteiriço de Gaza, que foi um local de assentamento israelense conhecido como Hamit, quando a península foi conquistada por Israel após a sua vitória na Guerra dos 6 Dias em 1967. O assentamento foi evacuado e demolido por Israel antes de Sinai ser devolvido ao Egito em 1982. A esperança israelense é que o Catar e o Egito assumam a crise dos refugiados. A evidente desconsideração de Israel pelo bem-estar dos cidadãos de Gaza durante a migração forçada de mais de 1 milhão de pessoas famintas chamou a atenção do mundo e resultou numa crescente condenação internacional, muitas vezes direcionada ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E assim, a próxima etapa deve acontecer em breve, eis o que me disseram em conversas recentes com autoridades de Israel e de outros lugares, incluindo autoridades com as quais lidei na Europa e no Oriente Médio, desde a Guerra do Vietnã, sobre o plano israelense para a eliminação do Hamas. O principal problema para os planejadores da guerra israelense é a relutância, apesar da mobilização de mais de 300 mil reservistas das Forças de Defesa de Israel, o IDF, que ocupou um alto cargo, me disse que metade do exército israelense esteve envolvido nos últimos 10 anos ou mais na proteção do crescente número dos pequenos assentamentos dispersos na Cisjordânia, onde são amargamente desgostados pela população palestina. Os planejadores israelenses não confiam na sua infantaria, me disse o informante, não tem em sua disposição para ir à guerra, mas sim uma possível fala desastrosa de experiência de combate. Com a população civil faminta forçada a sair,
O plano operacional israelense prevê que a Força Aérea destrua as estruturas remanescentes em Gaza e em outros lugares no norte. Gaza deixará de existir. Israel então começará a lançar bombas americanas de 5.000 libras, conhecidas como destruidoras de bunkers ou Jedans, em áreas devastadas onde se sabe que os combatentes do Hamas vivem e fabricam seus mísseis e outras armas subterrâneas. Uma versão aprimorada da arma, conhecida como GBU-43B, relatada na mídia como a mãe de todas as bombas, foi lançada sobre um centro de comando do ISIS no Afeganistão pelos Estados Unidos em abril de 2017. Uma versão anterior da arma foi vendida a Israel em 2005, supostamente para uso contra instalações nucleares suspeitas do Irã. E a versão aprimorada, guiada a laser, foi autorizada para a venda a Israel pela administração Obama uma década atrás. Israel comprou 1.000 bombas de bunker muito menores guiadas por GPS em 2021. Mesmo naquela época, o informante israelense me disse que Netanyahu e seus assessores entenderam que o apoio de Netanyahu ao Hamas era perigoso. Era como manter um tigre como animal de estimação. Ele te devoraria em 1 minuto. Os atuais planejadores da guerra israelense estão convencidos, disse o informante, de que a versão aprimorada do Jedans com ogivas maiores penetraria profundamente no subsolo antes de explodir, a uma profundidade de 30 a 50 metros, com explosão e a onda sonora resultante matando todos em meio quilômetro ao redor. O informante disse que sua compreensão era de que a liderança do Hamas queria que alguns civis permanecessem no local devido à sua necessidade de escudos humanos. O novo plano israelense de expulsão forçada significa que pelo menos as pessoas não seriam todas mortas. O conceito, acrescentou de forma enfática, remonta aos primeiros anos da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, quando a administração do presidente John Kennedy autorizou o Plano Hamlet, que previa a realocação forçada de civis vietnamitas em áreas de habitações precariamente construídas, controladas pelo sul do Vietnã. Suas terras abandonadas eram então declaradas como zonas livres de disparo, onde todos que ficassem poderiam ser alvos das tropas americanas. A destruição sistemática dos prédios remanescentes em Gaza começará dentro de dias, disse o informante israelense. As bombas destruidoras de bunker Jedan podem vir a seguir. Em seguida, no cenário dos planejadores, me disseram, a infantaria israelense está encarregada de operações de limpeza, buscar e matar os combatentes do Hamas e trabalhadores que conseguiram sobreviver aos ataques do Jedan. Perguntado por que quem está responsável pelo planejamento de Israel achavam que o governo egípcio concordaria, mesmo sob pressão da administração Biden, em assestar mais de 1 milhão de refugiados em Gaza, o informante disse: temos o Egito nas mãos. Ele se referia às recentes acusações contra o senador democrata Robert Menendez, de Nova Jersey, e sua esposa por acusações federais de corrupção relacionadas aos negócios dele com altos funcionários egípcios e a suposta divulgação de informações sobre pessoas que serviam na Embaixada dos Estados Unidos no Cairo. O presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi, que chegou ao poder em um golpe em 2014, derrubando o governo eleito da Irmandade Muçulmana, é um general aposentado que chefiou o serviço. Espera só um pouquinho, gente. Espera só um pouquinho. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Espera só um pouquinho. Um segundo, gente. Espera aí. Espera só um pouquinho. Vamos lá, gente. Da Irmandade Muçulmana, é um general aposentado que chefiou o serviço de inteligência militar egípcio de 2010 a 2012. Nem todos compartilham da suposição que tudo ocorrerá bem após os ataques de Jedan, caso ocorram. Um ex-oficial da inteligência europeu, que serviu por anos no Oriente Médio, me disse: os egípcios não querem que o Hamas entre no Egito e farão o mínimo. Quando informado sobre o plano israelense de usar a Jedans, ele disse que uma cidade em ruínas é perigosa a qualquer
momento. Para a gente poder acompanhar aqui. Falar de Gedans é o discurso de pessoas que não sabem o que fazer. O Hamas está dizendo, tragam-nas. Eles estão esperando por isso. O uso de Gedans é o discurso de uma liderança que foi derrubada. Essa foi uma operação que cuidadosamente planejada e o Hamas sabia exatamente qual seria a reação israelense. A guerra urbana é terrível. O oficial previu que as bombas destruidoras de bunkers israelenses não penetrariam solo o suficiente. Segundo ele, o Hamas está operando em túneis construídos a 60 metros de profundidade que resistiriam aos ataques do Gedan. Informado disso, o informante israelense reconheceu que as rochas e pedras subterrâneas limitariam a capacidade das bombas de penetrar profundamente, mas a superfície subterrânea de Gaza é arenosa e ofereceria pouca resistência, especialmente se os Gedans fossem lançados do ponto mais alto possível. O informante também disse que o planejamento atual prevê que os ataques do Gedan, se autorizado, ocorram no mais tardar no domingo ou na segunda-feira, dependendo da eficácia da expulsão forçada de Gaza e do Sul. Uma invasão terrestre pode se seguir imediatamente. O que o Leandro está querendo dizer com esse texto do Seymour Hersh de 3 dias atrás? Que talvez o ataque ao hospital tenha sido utilizando esse armamento absurdo que a gente está acompanhando aí.